Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal do Ministério Águias e eu sou Juliane Silva. Hoje nós vamos trazer uma palavra da parte do Senhor. Venha conosco conferir. Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal e hoje eu gostaria de meditar com vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo aqui através desse canal, sobre o seguinte tema: a quem você deseja agradar? E para nós meditarmos acerca desse assunto, eu gostaria de trazer aqui o exemplo do rei Saul, que, como bem sabe, está escrito lá no livro de 1 Samuel. Saul foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E de certa forma, Saul ele deveria apresentar uma certa sujeição à autoridade divina constituída por Deus ao profeta Samuel. Mas o que nós vemos no decorrer do livro de 1 Samuel é um rei que fazia aquilo que lhe vinha à mente, fazia aquilo que estava no seu coração. Nós não vemos um exemplo de um rei que se sujeitava às ordens de Deus. Vamos meditar um pouco, vamos ler aqui na palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, alguns versículos, para a gente entender o que o Espírito Santo deseja falar conosco hoje. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filhos de filisteus sobre a minha Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então o que nós vemos aqui é que o rei Saul, ele recebeu uma determinação de Deus, e o que foi que ele fez? Ele desobedeceu. Porque ele se viu numa situação adversa diante da ameaça do exército inimigo dos filisteus, que era muito temido naquela época, e o medo de que seu exército se dispersasse. Então, como o profeta demorava a vir, o que foi que ele fez? Ele mesmo ofereceu sacrifício. Ele não consultou ao Senhor e ali foi oferecer holocaustos, sacrifícios. Ou seja, o que nós vemos é a atitude de um rei que estava preocupado com a dispersão dos seus exércitos, com medo do que esse exército poderia fazer com ele, e diante dessa situação, ele preferiu desobedecer, ele preferiu sacrificar a obedecer ao Senhor. Vemos um rei que não confiava no Senhor, que não temia e que estava preocupado com as coisas que lhe cercavam. É uma característica que nós vemos no rei Saul em todo o livro de 1 Samuel. E o que o Espírito Santo nos revela, meu amado e minha amada, é que nós não devemos ser apenas ungidos como o rei Saul era. Não devemos ser apenas cristãos, mas devemos ser aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem a sua palavra. Não basta apenas ser ungido, ou ser cristão, ou ser pregador, ou ser cantor, mas sim fazer a vontade de Deus. Está até escrito na palavra de Deus
que não só aquele que dirá Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Está escrito, né? Então não adianta só você estar lá dizendo Senhor, Senhor, mas sim fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos então fazer de uma maneira que possamos estar agradando a Deus? O que precisamos é fazer as coisas para o Senhor de todo o nosso coração, não pensando no que as pessoas vão achar sobre nós ou pensando no reconhecimento alheio de terceiros ou pensando na recompensa, mas sim fazer para Deus, sem pensar nisso, fazer para Ele com todo o nosso coração, porque nós o amamos, nós o adoramos e Ele já fez tudo por nós, já enviou o seu Filho amado, já nos deu salvação. Então, por tudo que o Senhor é, nós devemos fazer e trabalhar para Ele pensando no que Ele é, não no que Ele tem para nos oferecer ou no que os homens vão pensar sobre nós. Vejamos o que diz aí Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Então devemos fazer tudo voltado com o nosso coração para o Senhor, servindo para Ele e não preocupado com o que as pessoas vão pensar, porque nós estamos servindo a Deus. Amém, meus queridos? Então, o que nós podemos observar no exemplo de Saul é que ele estava preocupado com as glórias aqui na terra, com o que as pessoas achavam dele. Ele estava muito preocupado, ele não estava preocupado com o que o Senhor achava, mas com o que as pessoas diziam sobre ele. E existe até uma ocasião lá no livro de 1 Samuel, onde as mulheres estavam dançando e cantando, e aí elas começavam a dizer: mas Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E isso, a partir desse momento, a Bíblia diz que o rei Saul, ele tinha Davi em suspeita. Ali gerou a inveja no coração de Saul, o que prova, mais uma vez, que Saul estava preocupado com as recompensas dessa terra, com o que as pessoas pensavam dele, com o reconhecimento daqui desta terra. Os olhos de Saul, o coração de Saul não estavam voltados para as coisas divinas, para as coisas espirituais. E por causa disso nós vemos Saul desobedecendo ao Senhor, um exemplo após o outro. O que nós precisamos ter em mente, meu amigo e minha amiga, é que o nosso galardão, a nossa recompensa, ela vem do alto. Ela vem do Senhor. As coisas aqui na terra, esse reconhecimento terrestre, ele pode ser muitas vezes falho, ele pode ser temporário e nunca e jamais se comparará com o que Deus tem preparado para nós. Vamos ver o que diz a palavra dele em Mateus, no capítulo 16, verso 27. Olha só que coisa linda que nos diz a palavra. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, tudo que nós fazemos pensando em Deus, com o nosso coração voltado para Ele, quem vai nos recompensar é o Senhor. E essa recompensa, ela é eterna, ela não tem prazo de validade. Glória a Deus, aleluia por isso, né? Então, nós estamos aqui, meus amados, buscando, como está escrito na palavra de Deus, é uma coroa que não se corrompe. As coisas aqui, o reconhecimento terrestre, ele é corrompido, ele é falho, ele é temporário, mas o que nós buscamos de todo o coração, visando obedecer ao Senhor, visando as coisas de Deus, nós buscamos aqui uma coroa que não se corrompe. O mundo não pode corromper.
o que o rei Saul, ele na verdade, ele não tinha a intenção de obedecer ao Senhor. É por isso que ele pensava e agia de uma forma contrária que ia a palavra de Deus, porque ele estava ali agindo conforme a sua carne. E a Bíblia mesmo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, que a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, né? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele é incompatível com as coisas desta terra, com as nossas vontades, né? Então, se nós desejamos agradar ao Senhor, precisamos andar em direção às coisas espirituais. Precisamos optar pelas coisas espirituais. Amém? E aí, no final de tudo isso, o que nós vemos, meus amados, é que o rei Saul, ele acabou fadado ao fracasso. Ele acabou morrendo no confronto com o tão temido exército filisteu, e esse foi o fim do rei, né? Então, assim, a melhor coisa a melhor escolha que nós fazemos é fazer a vontade de Deus, estar nos caminhos de Deus, optando pelas coisas eternas. O rei Saul, ele escolheu sacrificar em vez de obedecer por causa de reconhecimento terrestre, por causa de uma recompensa aqui na terra. E aí, qual a sua escolha? O que você vai optar? Nós sabemos muitas vezes que nós não somos reconhecidos nos nossos lares, na nossa igreja, no nosso trabalho, que a gente faz e nós temos capacidade, e muitas vezes esse reconhecimento não vem, né, dos nossos esposos, pelos filhos, pelos amigos do trabalho, e aí a gente fica desanimado com isso. Mas o que o Espírito Santo deseja dizer a você é que você não desanime. Não desanime porque você não está vendo diretamente uma recompensa aqui. Continue firme, continue buscando as coisas do Senhor, em agradar ao Senhor, porque a nossa recompensa, ela vem dele. Então, não desanime se você não é reconhecido aqui, se as coisas ainda não estão chegando à maneira que você quer. Prossiga em obedecer e fazer a vontade de Deus, pensando numa recompensa, na recompensa celestial. E para encerrar essa mensagem, eu gostaria de deixar aqui Efésios capítulo 6, do versículo 6 ao 27, do 6 ao 8, que diz assim, Efésios 6, do 6 ao 8. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então não desanime se você se sente desvalorizado, ou se você ainda não viu recompensas aqui nessa terra de todo o seu trabalho. Continue fazendo como quem está agradando ao Senhor, seja onde você estiver, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no seu lar, né? Não vá se incomodando com o que as pessoas pensam sobre você, ou com o que você tem ou deixa de ter por estar trabalhando para o Senhor. Continue perseverando e lembrando que a sua recompensa, ela vem do céu. O reconhecimento vem do céu. E bom é obedecer ao Senhor. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, e pense em qual escolha você vai optar. Fique com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.